Boa noite. Muito boa noite. Estamos ao vivo, direto do Instagram do NUSP, Núcleo de Saúde e Práticas Integrativas. Esse núcleo é um núcleo de trabalho voluntário, vinculado ao Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura, que é, por sua vez, vinculado à Associação Comercial do Estado de São Paulo. E o nosso núcleo está vinculado à Distrital Pinheiros, ali onde nós também atuamos como conselheira, e eu coordeno o NUSP. O NUSP, que teve o seu início no ano passado, em agosto, de agosto para setembro do ano de 2023. Olá, Fernanda. E desde o ano passado a gente vem colocando o NUSP para funcionar. Foi uma proposição que eu tenho orgulho de dizer que eu fiz. E a ideia do NUSP, já vou te chamar, Fê. A proposta do NUSP, o objetivo do NUSP é trazer para as pessoas uma conscientização maior a respeito das práticas integrativas, da ciência que há por trás dessas práticas integrativas, que ainda temos muitas pessoas que acreditam, que acham que isso não tem ciência por trás, que é misticismo, que é charlatanismo. Então, o NUSP tem a missão de trazer informações a respeito da ciência que está por trás das práticas integrativas. Um beijo para quem está entrando. Fê, eu enviei um convite para você, Fernando Ornelas, hoje nós vamos conversar. Você está aí? Poxa, eu Estou aqui. estou me vendo. Você está me vendo? Eu estou te vendo, mas você não está me vendo, então. Vou fazer careta para você. Que pena, de vez em quando acontece isso, né? No Instagram. Acontece, tranquila, eu estou te vendo, te ouvindo. Quando a gente deixa gravar, a gente aparece nós duas. Então, vou ter que ficar aqui por enquanto, só me vendo mesmo. E olhando, é bom que eu vou me sentar aqui para o pessoal que está interagindo. Então, nós vamos conversar, eu e a Fernanda Ornelas, que vocês estão vendo, eu não, sobre a Fernanda também faz parte do NUSP. Daqui a pouco eu vou passar a palavra para ela se apresentar para a gente, para vocês. E nós vamos falar hoje sobre autoestima e câncer de mama, aproveitando que nós estamos no Outubro Rosa. Semana passada nós tivemos um belo evento em São Paulo, na Distrital Pinheiros, da Associação Comercial do Estado de São Paulo, e foi um evento em homenagem ao Dia do Florescer da Autoestima da Mulher. Foi bem interessante, fizemos palestra e também tivemos um painel. Se você não pôde estar presente, sugiro que você não perca o próximo, que são momentos bem interessantes. Fê, seja bem-vinda, então, aqui ao nosso canal. Obrigada, é um prazer estar aqui. É um prazer estar aqui no canal do NUSP, né, do nosso Núcleo de Saúde e Práticas Integrativas, né, como a Ana já apresentou. Prazer enorme, nosso objetivo realmente, eu faço parte do NUSP, é uma honra, um grupo seleto de pessoas que querem levar as práticas integrativas para todos, né, de uma forma desmistificada, com base em ciência e também com base em experimentos, né? Porque a maioria das práticas são energéticas, a gente trabalha com energia e tudo é energia, já dizia Nikola Tesla, né? Então, vamos lá. Então, eu me apresentando aqui, eu sou Fernanda Ornelas, eu sou terapeuta naturopata. A naturopatia, para quem não conhece, é um sistema de saúde natural. E os naturopatas trabalham também com as práticas integrativas complementares, né? Eu trabalhei 30 anos no mercado financeiro, a minha formação original é a de administração de empresas, eu tenho pós-graduação em marketing, negócios, vivi essa loucura do mundo corporativo por 30 anos e eu sobrevivi.
Eu sobrevivi a esses 30 anos de estresse, de pressão, porque eu já me tratava com muitas das práticas integrativas que eu conheci lá nos anos 90, por necessidade, pura necessidade. E gostei tanto que uso até hoje, tomo florais há 30 anos, reiki, acupuntura, outras práticas que me mantiveram equilibrada, mente, corpo, energia vital para enfrentar os desafios. E eu resolvi depois, a partir do meu hobby, que era estudar essas práticas e vivenciar tudo isso, me especializei, me profissionalizei, né? E desde 2018 eu atuo como terapeuta, eu idealizei a Holistia Saúde Integral e Complementar, que é meu espaço terapêutico aqui em São Paulo. E estou aí junto com o NUSP, nessa jornada de levar as práticas integrativas para todos. E falamos hoje especialmente para vocês, mulheres, né? Em especial. Homens são bem-vindos também. É um prazer, Fê, ter você no NUSP, ter você como colega de profissão, né? Parceira aí de trabalho. Tive o prazer de estar na Holistia na semana passada também, conhecendo. Um lugar incrível que eu recomendo para todos que estão aí em São Paulo. Para quem não me conhece, eu também tenho formação de administração, Fê, não sei se você sabe disso, minha primeira formação foi em administração de empresas, e também em direito, eu advoguei por 25 anos, cuidei da minha mãe por 10 anos, e aí nesse caminhar eu me aprofundei no estudo da mente, de como a gente funciona, e hoje eu estou aqui unindo aí, fazendo essa ponte entre saúde, justiça e liberdade através da expansão da consciência, trazendo aqui então no NUSP esse conhecimento, essa informação que é tão importante para todos nós que trabalhamos de alguma forma com a expansão da consciência, com as práticas integrativas. Então vamos lá, Fê, fala pra gente, vamos começar então falando da autoestima. A gente falou semana passada lá no evento, vamos trazer isso para cá, que depois eu quero fazer o link da autoestima com a questão do câncer de mama. Vou deixar a palavra com você. Obrigada, Ana. Bom, olha, o tema autoestima, ele é muito, mas muito vasto e muito rico, né? Eu sempre digo que se tivesse um item, uma questão para ser trabalhada nas pessoas, em mim mesma, eu estaria sempre focando a autoestima. Porque a autoestima, ela é irmã ou mãe, muitas vezes, da ansiedade, dos medos, né? Ou seja, o nosso controle, né? A forma como a gente lida com a nossa autoestima, ela é decisiva, inclusive para nós evitarmos doenças, né? Então, assim, vou rapidamente aqui falar o que origina, quais são as causas de uma baixa autoestima, né? O que vem causar essa alteração, e muitas pessoas sofrem dessa questão de baixa autoestima hoje, né? O mais importante é a gente, daqui para frente, a gente saber o que fazer com ela, né? Porque muitas vezes a gente já sabe, né? Mas a autoestima, ela tem N fatores, né? A baixa autoestima, na verdade, né? A autoestima é a forma como a gente se vê, né? Como a gente se enxerga, como os outros, a gente acha que os outros nos veem, né? E quais são as bases principais, né? A comparação, né? A forma como a gente se enxerga, né? A autoexigência, né? As crenças, os padrões que a gente traz, desde lá da infância, muitas vezes da adolescência, né? Ou a gente compra ideias, como se diz, né? A gente vai ouvindo opiniões e a gente vai comprando aquilo para a gente e a gente vai trazendo isso para nós, né? Então, o nosso inconsciente, né? O nosso inconsciente, ele trabalha muito mais do que a nossa mente consciente, né? Então, a gente vai colocando isso e muitas vezes a gente nem sabe o porquê. E a gente compra tudo isso para nós e passa a doer. Passa a doer quando a gente se compara com o outro, aí vem a frustração, porque os modelos são muitas vezes inatingíveis, né? As mídias sociais hoje são grandes responsáveis, né? Por uma onda de pessoas com baixa autoestima, com baixa confiança, pela comparação, né? E aí vem a ansiedade, né? Qual tipo de ansiedade? Várias ansiedades que estão por trás. O medo,
né? O medo de não atender às expectativas, o medo de se frustrar, o medo de a si mesma, né? Não só de atender a expectativa do outro, mas o pior medo, né? O medo de não atingir as próprias expectativas, porque hoje a gente vive uma pandemia de pessoas com níveis altíssimos de autoexigência, né? Eu sou voluntária no Instituto de Psiquiatria, no HC aqui de São Paulo, no Hospital das Clínicas, e a gente faz lá um trabalho muito bonito, muito bacana e significativo com pacientes da psiquiatria, do Hospital Dia e funcionários. Eu digo para você que lá, e na UNIST, onde eu faço os meus atendimentos presenciais e online, 99% das pessoas que eu atendo hoje chegam com essa questão de uma autoexigência muito acima da média. Então, aquela história do perfeccionismo, né? Eu achar que eu tenho uma qualidade, nossa, eu sou perfeccionista, isso é bom. Cuidado, né? Isso é muito perigoso, né? Porque o perfeccionismo, ele traz muito sofrimento e vai atuar diretamente na nossa autoestima, automaticamente causando ansiedades diversas, né? Então, o que a gente precisa fazer para não cair nessas armadilhas que automaticamente vão nos levar para frustração, né? Eu não consigo, né? Vai nos levar para autossabotagem, para procrastinação. Aí vem aquilo, eu sou preguiçosa, eu não consigo, né? A gente cai nessas armadilhas que a gente mesmo, inconscientemente, muitas vezes a gente cria para nós, né? Então, o que a gente tem que fazer? Tratar a causa raiz. Não adianta a gente só tratar os sintomas, né? Eu não sou, nós terapeutas, nós não somos contra a medicação. Tá? A medicação alopática, muitas vezes, ela é necessária em muitas situações. Mas hoje a gente vê uma pandemia de pessoas medicadas sem necessidade, né? As pessoas estão um pouco tristes, um pouco, não estou legal, né? Já procura logo tomar química, né? E muitas vezes não é necessário, né? Se a gente tratar a causa raiz, o que está causando? Por que eu estou me sentindo assim tão mal? Por que eu não tenho mais fé em mim? Por quê? Eu estou com medo? Medo de quê? Né? Medo de não atingir as expectativas. Então, é tratar, né? E as práticas integrativas são muito eficientes para tratar as causas e não somente os sintomas, né, Ana? Sim. A gente é mais um corpo, né? Quando você começou a falar, quando você começou a falar sobre a questão que vem lá da infância, né? E como é que isso acontece? Por que a gente vai criando essa autopercepção, né? Uma percepção da gente, que é uma percepção de que a gente não consegue, de que a gente não é bom o suficiente, né? Então a gente não se estima, não coloca valor em si mesmo, né? Então estima é autoestima de valor sobre si mesmo. Então por que eu não me valorizo? E aí você tem toda uma questão que é desde quando a gente está no útero da nossa mãe, eu sempre volto para isso porque isso é muito importante. Até os 7 anos aproximadamente, a gente vive num estado como se a gente tivesse o tempo todo hipnotizado, no sentido de que nós não temos a mente crítica, a mente analítica. Tudo que a gente ouve, tudo que nós percebemos do ambiente, os nossos pais, nossos tios, os adultos, as autoridades da nossa vida, até os 7 anos, então entra professor, quem é religioso entra padre, tudo que a gente vai ouvindo, inclusive de televisão e tudo, aquilo vai entrando no nosso subconsciente, ou seja, vai sendo assimilado pela nossa biologia e vai entrar, como se fossem programas baixados no computador e aquilo vai rodar no automático. Então, imagina uma criança que passa uma infância com adultos que não a valorizam, que falam que ela não é boa o suficiente, que não faz nada direito. Você não faz nada direito, menino. Para de fazer besteira, só faz besteira, só não sei o quê. Então, o valor que essa criança começa a assimilar como um valor dela, né? Ou seja, ela ela não tem valor, ela não faz direito, ela não sabe, só faz besteira, é o que ela está ouvindo, e essa percepção
ela não tem nem autonomia para pensar, né? Porque não tem a mente crítica de dizer, não, isso a minha mãe falou porque estava chateada, isso eu ouvi do padre, mas o padre estava lá falando de um modo geral, não tem esse crivo, tá? Então, por isso que é muito importante e muito delicado as crianças, né, a gente cuidar do que as crianças ouvem da gente, pais, de nós, adultos que estamos convivendo com a criança, mas também como um todo, inclusive das telas. Então, e a gente não lembra, né, as coisas que a gente ouviu lá atrás, a gente nem lembra. E às vezes a mãe não falou de propósito, não falou porque realmente achava, estava ali no momento de estresse, mas o registro fica. Sim. E isso vai reverberar na vida adulta. Então, aí, quando ela é adolescente, ela passa por uma outra situação na escola, por exemplo, uma escola nova, e os amigos vão lá, fazem o que a gente conhece hoje como bullying, né? Na minha época era normal, era brincadeira, mas enfim, seja o nome que for, brincadeira, bullying ou o que for, mas aquela situação é um outro momento em que ela se sente desvalorizada, então reverbera com aquela outra informação que já estava no subconsciente, criando mais elementos para que ela realmente acredite que ela não tem valor, que ela não é que ela não é bonita o suficiente. E aí, como a própria Fernanda colocou, vem os padrões impostos pela cultura. Então, tem que ser magra para ser bonita, tem que isso, tem que aquilo, né? Então, são muitos tem que a sociedade nos impõe, e a gente, para tentar pertencer, que isso é um sentimento ancestral, o sentimento de pertencimento, a gente vai tentando, então, se moldar em todas essas exigências que a gente com as quais a gente vai interagindo. Né? Se me permite, Ana, queria contar um exemplo muito rápido aqui, é breve, de uma pessoa que eu atendi, uma mulher adulta, na faixa dos seus 50 anos, ela tinha pavor de ir para a escola, ela tinha medo, ela não tinha coragem de pedir para a professora para ir ao banheiro. Né? E a mãe sempre, assim, amenizava a situação. Quando ela não conseguia fazer algum trabalho, alguma tarefa, a mãe tirava dela e fazia por ela, né? E hoje, aos 50 e poucos anos, ela tem um padrão que, por exemplo, ela tem medo de dirigir, ela só faz o caminho de casa para o trabalho e vice-versa, tem que mudar o caminho, ela se sente mal, ela entra em pânico, né? Ela não tem iniciativa para várias, ela sempre acha que se alguém pergunta alguma coisa para ela, ela fala, será que eu devo responder ou não? Olha os danos, né? A mãe dela não teve má intenção, ela achou que ela estivesse fazendo melhor, né? Mas olha como isso serve para a vida, né? Exato, e essa é a importância de você fazer terapia. O Jacques Fuentes está trazendo um exemplo dele aqui, ó. Tem um cliente que tem medo de delegar, por medo, ele acha que vai ser substituído. Então, confia em si, no próprio trabalho, então acha que... Mas isso o importante é a gente entender, e as pessoas, de modo geral, os nossos clientes, e para quem a gente conversa, né, trazer esse conhecimento de que isso tem a ver com coisas que você viveu, que você ouviu, desde a sua infância, em algumas situações, e que ficaram marcados. E dentro das práticas terapias, as várias técnicas terapeutas, cada uma do seu jeito, a intenção é encontrar essa raiz, quando a gente fala de raiz emocional ou raiz informacional, exatamente esse momento lá atrás em que você aplicou pela primeira vez que isso impactou a sua vida, mesmo que você nem lembre. Né? Então, você pode lembrar de coisas que você viveu, como, por exemplo, aquele dia em que você teve que apresentar algum trabalho na escola ou na faculdade, e os seus colegas viram. Isso pode estar na sua memória ainda, você pode lembrar disso, e pode ser importante dentro dessa construção de uma baixa autoestima. Mas tem coisas que estão escondidos lá no subconsciente, naquela fase em que você nem lembra. E aí é a importância da gente entrar com um trabalho terapêutico para descobrir isso. Né? Então, tem várias práticas. A Fê trabalha com a
as questões dos florais, né, as florais de Minas, né, e outras práticas que ela vai comentar aqui com a gente. Eu trabalho com hipnose clínica e com terapia neurobiológica vibracional. Então, a gente tem uma técnica, eu construí um método próprio para buscar, para encontrar essas informações que estão escondidas no subconsciente, para achar essa raiz, né? Porque é que nem o mato. Se você corta o mato, não arranca a raiz, daqui a pouco esse mato vai crescer de novo. Jaque, desculpa, viu? É a Jaque, a gente chama. Desculpa, é a Jaque Fuentes. A Jaque Fuentes está aqui com a gente. Desculpa, Jaque. Não vamos errar. É isso aí. Vamos abordar um pouquinho agora, Ana, falar um pouquinho dessa questão do... Por que as pessoas só se preocupam em fazer exames no Outubro Rosa? E não vamos generalizar, mas eu conheço gente que fala assim para mim, nossa, estou super feliz, já fiz todos os meus exames, está tudo bem, e agora? Cai na vida. Como é que é isso? As questões dos adoecimentos, dentro da linha que eu trabalho muito com as 5 leis biológicas, que são as leis que foram trazidas pelo Dr. Hammer, né, ou medicina germânica, a gente conhece como medicina germânica. Então, o que essas 5 leis biológicas nos informam? Né? O nosso organismo, ele é uma máquina biológica, ele tem um funcionamento próprio, um funcionamento homeostático, ou seja, uma frequência de saúde, né? Tudo é frequência, energia e vibração, isso aí não sou eu, não é a Fernanda que está trazendo aqui, isso aí a ciência nos traz, já tem provas concretas disso, né? Concretas, até é estranho falar isso com a física quântica, né? Prova concreta na física quântica. Na física quântica tudo é energia, frequência e vibração. E, na verdade, o que acontece na matéria é decorrência dessa energia, dessa frequência e dessa vibração. Então, o organismo, se tem uma frequência vibracional, nós somos um emaranhado de frequência vibracional que nos dá que em última análise, a gente tem essa aparência que parece matéria, que parece físico, mas, no fundo, é frequência e energia. Quando a gente tem uma informação, quando a gente sofre um impacto informacional, um impacto emocional, vamos dizer assim, que é mais fácil de compreender, a gente tem alguma experiência, sofre um acidente ou alguém que a gente ama, e aí, trazendo para o exemplo do câncer de mama, vamos imaginar que uma mãe está ali conversando na porta de casa com alguém, e aí a filha corre e o carro passa e bate nessa criança. Aquele impacto emocional, aquele susto, mexe com o organismo. A fisiologia do nosso corpo ela é alterada em função do impacto emocional. Toda a informação que nos chega, que a gente consome ou percebe do ambiente, ela leva o nosso cérebro assimila essa informação e transforma isso numa neuroquímica, numa química que vai alterar toda a nossa fisiologia em função daquilo. No câncer de mama, e aí falando de novo com relação às leis biológicas, através do conhecimento dessas leis, a gente entende que nós viemos de alguns tecidos embrionários. Cada órgão, cada pedaço do nosso corpo, ele tem uma frequência, ele tem uma função biológica. Então, os seios, as mamas, elas têm algumas funções biológicas. Basicamente, essas funções são de amamentação e de ninho, né, de colo, de ninho. Então, por que você está falando isso, Ana? Porque isso tem a ver com a função biológica que tem a ver com a emoção. Se a minha filha que sofreu um acidente, está no hospital ali, a gente não sabe se vai sobreviver, se foi grave, se não foi, o meu organismo, biologicamente, a inteligência biológica, vai alterar a função biológica da mama. Por que da mama? Porque eu poderia desenvolver um câncer, por exemplo, de qualquer outro lugar do corpo. E aí a gente tem um câncer de mama. Por quê? Porque as pessoas, se alguém aqui no nosso, que está aqui presente, tiver algum exemplo, alguma coisa, pode se pronunciar, tá? Ou até perguntar. Em geral, quem tem problemas com câncer de mama, tem problemas
ou com filho, ou com mãe, ou com algum ente da família, como se essa pessoa não pudesse nutrir, ou então alguém da família teve que se ausentar, foi separado, ou faleceu, ou saiu de casa, ou está brigado, ou uma separação, marido e mulher, tá? A mulher descobriu que essa pessoa está com outra, enfim, tem a ver com o ninho, Sim. com a amamentação, com questões relacionais dentro do seio da família. E aí a gente pode pensar nisso com relação, literalmente, a filho, marido, parceiro, os membros da família, mas a gente também pode expandir essa compreensão para o figurado, porque, por exemplo, os cães, os gatos, os animais de estimação, eles são filhos. Então, de repente, pode ser em relação a um animal de estimação. Essa sensação pode vir em função de uma falência, uma empresa que é um filho, você criou aquela empresa, você tem anos na família, faz parte da família aquela empresa, e de repente vem uma falência. Então, assim, aí você vai de caso a caso. A gente tem cada situação, a gente vai investigar naquela situação, naquela pessoa, quais são os sentimentos com essa diretriz já. Né? As leis biológicas nos trazem esse direcionamento. Eu não vou pesquisar aleatoriamente o porquê que uma pessoa que está com problema de câncer de mama, eu não vou pesquisar outras coisas senão essas. Eu vou direcionar a minha pesquisa terapêutica, tá? Já para essas questões. Aí a gente fica mais assertivo no tratamento, na abordagem. Né? E é muito interessante, Ana, é muito interessante as práticas integrativas complementares, justamente o nome já diz, elas são complementares. Jamais nós indicaríamos para uma pessoa que sofre, por exemplo, de um câncer de mama, abandonar o tratamento alopático tradicional para somente tratar com práticas integrativas, porque aí você tem toda uma complexidade também, porque a questão nasceu no emocional, mas também está no físico, né? Só que as práticas integrativas complementares, elas também agem no físico por meio do emocional. Então, eu também tive uma experiência também, algumas experiências muito interessantes, quando eu fazia a minha pós-graduação em naturopatia na Unip, nós tínhamos o ambulatório que nós atendíamos gratuitamente pacientes da região, em São Paulo aqui, né? E a gente tratou algumas pessoas, duas mulheres, inclusive, que elas, na época, elas tinham câncer de mama. E quais eram os efeitos, né, das práticas? Elas estavam mais tranquilas, elas tinham mais vigor, mais ânimo para enfrentar os tratamentos, né, uma quimioterapia, por exemplo, que é um tratamento pesado, né? Então, as práticas ajudaram muito, né, nesses dois exemplos, por exemplo, e temos muitos outros mais, né, as práticas estão aí hoje já introduzidas em muitas áreas até da medicina convencional, em parceria, né, grandes hospitais, por exemplo, a harmonizar essas pessoas, né? Porque energia é fundamental, nós não somos só um corpo físico, como você está falando aqui, né? Nós somos muito mais do que um simples corpo físico, nós temos energia, né? Nosso coração ali emite, né? Quando a gente faz um eletrocardiograma... É uma causação descendente, na verdade, né? O nosso você pode colocar agulha ali, né? Ele decorre. Uhum. Né? Se a gente pensa... todos nós estudamos em algum grau física na escola, né? Então, a gente vai lembrar aí que daquela velha fórmula, de Einstein até, que relaciona energia igual a massa é igual a energia multiplicado pela velocidade da luz ao quadrado. Existe uma correspondência, uma equivalência entre matéria e energia. E a matéria, ela decorre da energia. Então, a questão, assim, quando você tocou na questão do tratamento médico convencional, isso aí o médico vai resolver e a pessoa vai ter que resolver com o médico, né? Mas a questão do tratamento complementar, da terapia, e principalmente dessa abordagem que eu trago, traz uma clareza de que o organismo está tentando ajudar essa pessoa. Nesse exemplo, voltando para a questão do câncer de mama, gente, né?
está no Outubro Rosa, é interessantíssimo esse assunto. O que acontece é que o organismo, ele tenta nos ajudar. O câncer, ele não é algo aleatório que acontece no organismo da gente, porque, sei lá, ele tem uma causa emocional, ou você sofre um impacto emocional muito grande, ou você vive com uma situação que é desconfortável, que é pesada, que é ruim, por um tempo longo. E aí esse tempo longo, ele faz com que essa carga ela seja grande, o organismo começa a funcionar de forma diferente, na tentativa de solucionar, de ajudar a gente a solucionar. Então, no exemplo do câncer de mama, eu tenho um aumento, né, de células mamárias ali. Se for, por exemplo, no ducto mamário, a gente tem explícito ali no corpo uma questão em que essa mulher está tentando amamentar, dar ninho, dar colo, cuidar de alguém. Né? Uhum. E aí o corpo ajuda, como se ele realmente quisesse ajudar, trazendo mais células ali naquele tecido para que aquilo funcione de forma mais eficiente naquele momento em que ela precisa. E quando você entende esse processo do corpo, essa fisiologia, quando você entende que, na verdade, o que a gente entende tradicionalmente aqui no Ocidente como doença, é, na verdade, um sistema biológico de sobrevivência, isso, o corpo está nos ajudando, ele não está contra a gente. Então, só essa compreensão, e de que isso é um processo, e se você entende esse processo, você cuida da raiz emocional, naturalmente o seu corpo vai se realinhar, vai se reestruturar, e só a calma disso, quando você realmente entende isso, você se acalma e você ajuda também o seu corpo a voltar para um estado de homeostase, ou seja, para um estado de equilíbrio ali. E isso é fundamental no tratamento, porque o que acontece muitas vezes é que você recebe um diagnóstico, a sua autoestima vai lá para baixo, né? O câncer de mama, ele prioritariamente, acontece muito mais quantidade em mulheres, mas homens também têm, tá? Só para fazer essa... Exato, é bem menor, mas também bem menos, mas acontece. E aí, imagina, se a gente não tem uma compreensão do que está acontecendo, você recebe uma notícia dessa, é quase que uma notícia é péssimo, parece que você vai morrer daqui a pouco, é uma sentença de morte. Então, o diagnóstico, quando você não tem a compreensão do que está acontecendo dentro do seu corpo, só o diagnóstico, ele já gera um outro impacto emocional que vai afetar, por exemplo, o pulmão. É muito comum ter uma metástase no pulmão. O que é isso? Por quê? A célula cancerígena viajou pela corrente sanguínea e foi agora parar no pulmão? Não. Você, na verdade, tem uma função biológica do pulmão vinculada à respiração, à vida. Quando você tem medo de morte, o seu pulmão pode ser afetado. Os alvéolos aumentam ali uma quantidade de células na tentativa de fazer com que você consiga respirar mais, já que você ficou com medo de morrer. Então, tem todo um conhecimento científico que tem a ver com função biológica de tecido, com a origem embrionária do tecido, que faz com que a gente tenha compreensão de como que funciona isso. E aí a gente traz esse conhecimento para os nossos clientes, para as pessoas que estão com a gente dentro da terapia, e isso as acalma. Exato. Que é a biologia delas que está tentando ajudar. Exato. Não necessariamente porque ela vai morrer. Sim. Na própria medicina tradicional chinesa, né, o nosso corpo é uma orquestra, né? Os órgãos todos estão interligados, né? Então, é coração, pulmão, fígado, é o grande governador, né? Então, rins, bexiga, todos os nossos órgãos e vísceras, né? Eles estão interligados. Então, nenhum trabalha sozinho, né? E a medicina chinesa, ela se baseia nos 5 elementos. Então, também cada órgão ligado, né? Uns ligados aos outros, cada um corresponde a um sentimento, né? Um sentimento, uma emoção, cada órgão corresponde a
uma cor, um sabor, né? Então, é maravilhoso como a gente consegue entender pela medicina chinesa como que a nossa máquina, essa orquestra funciona, né? E a gente entendendo como o nosso corpo funciona, automaticamente a gente vai entender que as nossas emoções, ela, como você falou, Ana, elas são totalmente responsáveis por tudo que acontece no nosso corpo. Então, a doença física é o estágio final do desequilíbrio emocional, como já dizia o doutor Edward Bach, que foi um médico bacteriologista, infectologista, inglês, que criou o primeiro sistema floral do século XX, né? Ele tinha esse incômodo dele, porque ele era médico alopata, e ele via as pessoas com personalidades diferentes sentirem personalidades diferentes, né, tomando a mesma medicação, né? E ele ficava intrigado, mas as pessoas não são iguais, né? As pessoas são semelhantes, né? E ele fala uma frase célebre dele, que é o cura-te a ti mesmo, né? Todas as doenças físicas têm origem no desequilíbrio emocional. A doença física é o corpo já gritando, né? Mas vamos falar de coisas boas também, né, Ana? Como que a gente evita? Né? Dá para evitar doenças, né? A gente tem a genética, mas nem sempre a gente precisa né? A ciência já nos diz, já nos comprova que é menos de 1%. A genética é menos de 1%. Hoje, com o avanço da ciência, com a epigenética, com o estudo da epigenética e da física quântica, a compreensão de que o meio interfere muito mais do que a nossa informação genética, ela na verdade tem a ver muito mais com as frequências vibracionais, com as informações que nos são passadas de gerações em gerações, do que um código genético material, entendeu? São as informações. Dentro do estudo da epigenética, é bem engraçado isso, interessante, pelo menos eu acho. O que se descobriu, né? Antes, se achava que o núcleo da célula era o cérebro da célula, né? E com o estudo da epigenética, foi descoberto que o núcleo da célula não é o cérebro da célula, não é a parte mais importante. A parte mais importante é a membrana. O núcleo da célula, onde está ali o código DNA, ele funciona... ele tem uma funcionalidade similar à gônula, ou seja, é reprodutivo, e não o cérebro. O que faz a diferença é o ambiente, é a comunicação. A vida é um processo relacional, e isso a física quântica também nos prova, né? Então, o que interessa, na verdade, é o que a gente assimila de informação. E aí a gente volta para a concepção da causação descendente. Essa informação, tudo que a gente interpreta do ambiente, de forma consciente ou inconsciente, vai fazer com que a nossa biologia interaja com isso. Exato. Então, e aí fazendo uma pontezinha aí com a autoestima. Se você para na frente do espelho, meu amor, e se acha linda, fala para você, sente que você é bonita, você assimila essa informação com as suas vísceras, como eu costumo dizer, do fundo do coração. É essa informação que o seu cérebro vai usar e aí vai jogar toda uma química, tudo, sabe, que vai fazer com que você se sinta. Mas se você estiver na frente do espelho, se achando que você não merece, que você não é bonito o suficiente, que vira um monte de coisa ruim, o cérebro não distingue, tá? Ele não tem crivo do que é certo e do que é errado. É a sua percepção, do jeito que ela for para o seu cérebro, do jeito que essa informação for jogada para dentro da sua caixa craniana, para o seu cérebro mesmo, para a sua máquina cerebral, ela vai trabalhar com isso. E aí, se você tem essa percepção, pensa e percebe, seja de forma consciente ou inconsciente, que você não é boa o suficiente, que não é bonita, o seu corpo vai reagir com isso e vai realmente... Quais os comandos que a gente dá para nós mesmas, né? Que comandos? Porque o externo influencia o nosso interno e vice-versa, né? Quando a gente está bem também, a gente vai influenciar o nosso redor. As pessoas percebem
e querem ficar perto da gente. Nossa, a gente percebe que tem pessoas que têm uma energia boa, né? E é isso mesmo. Nossa, essa pessoa, eu gosto de ficar com ela. Por quê, né? A pessoa emana, né? Emana essa energia gostosa, né? E a gente pode trabalhar isso, né? Isso é totalmente factível, a gente consegue trabalhar, porque a gente consome, né, Ana, muito mais do que... O que a gente consome? Não é só alimento, e o que a gente bebe, o que a gente come, o que a gente lê, o que a gente assiste nas mídias, o que a gente ouve, o que a gente, né, que tipo de música, Absolutamente né? tudo, Fê. Nosso A ambiente, nossa né? O nosso ambiente, eu né? O costumo, externo está dentro de nós e vice-versa, né? eu Exatamente. costumo dizer que a gente é uma comunidade, né? Porque nós somos feitos de cerca de 50 trilhões de células, É, né? Nesse corpo. Então, é uma comunidade, porque cada célula é um ser vivo, né? Então, e cada uma das nossas células tem anteninhas. Tudo que está ao nosso redor é informação. Absolutamente tudo, mesmo quando você não percebe. E tudo é captado. E no momento em que você tem um impacto emocional muito grande, a nossa máquina biológica, todas as células, elas percebem tudo que está ao redor, tudo, mesmo você não tem consciência disso, a gente não tem sim, consciência, mas tudo é captado. sim. E se você passa por um momento muito difícil, muito ruim, eu sempre trago esse exemplo, que é um exemplo interessantíssimo, e é um caso real. Uma mulher numa praia, estava lá, o filho estava na beira da praia, ela comendo camarão, se divertindo, tomando uma caipirinha, o filho, de repente ela olha, cadê? O menino sumiu. Olha o susto de a criança ter se afogado. A criança não se afogou, tudo bem, mas teve um impacto emocional Sim, ali. No momento daquele impacto emocional, do medo de ter perdido o filho naquele momento, por alguns minutos, sim. o corpo, ele percebeu tudo que estava ali naquele ambiente e vinculou aquilo como perigo. Daí a uns meses, essa mulher começa a ter alergia a camarão. Olha que incrível isso, né? Entendeu? Incrível. Então podia ser alergia à caipirinha, podia ser alergia à areia de que ela pisava, podia ser É, qualquer né? coisa do organismo dela. Pois como é Assimilou que aquilo. explica isso, né? Entendeu? Como Então, que explica, né? essa é a importância da investigação terapêutica. É verdade. Tá? É impressionante, o nosso corpo tem uma inteligência, como você falou, as nossas células, elas captam, então a gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente pensa, com o que a gente fala, né? Mas sem neurose também, né? É um exercício diário, do mesmo jeito que a gente pratica exercício na academia, ou a gente vai ganhando musculatura, esse quando a gente ganha, por isso que a consciência, né? Por isso que o autoconhecimento, ele é tão importante, né? O que é o autoconhecimento? Quando a gente se conhece, a gente começa pelo menos a perceber, puxa, isso aqui não é bom para mim, né? A gente sai daquele inconsciente, né? E a gente vai para o consciente, a gente começa a raciocinar, isso aqui não vai ser bom para mim, eu preciso mudar essa atitude, né? Eu preciso mudar esses pensamentos, né? Porque a gente já vai saber o que causa. Então, o que eu faço com isso? Que é a grande pergunta, né? Se eu já sei tudo, o que eu faço então, né? E se eu vou fazer com isso daqui para frente? Esse já é um grande passo, porque muitas pessoas passam, às vezes, a vida toda sem se conhecer e vivendo no automático e achando que aquilo é o normal, né? É o normal, é ser assim, eu sou diabética porque minha mãe é diabética, todo mundo é, então eu vou ser também, não é? Não, não Você é. Não é. tocou num ponto interessante, que é assim, a gente fala muito sobre autoconhecimento, e eu tenho percebido de um tempo para cá, que as pessoas têm uma percepção, assim, poxa, mas então eu vou ter que conhecer de biologia, eu vou ter que conhecer tudo isso que você sabe, para conhecer a mim mesma. Não, Não. A questão, assim, o autoconhecimento é você entender a sua história, as suas vivências, entrar em contato com você. Esse conhecimento mais aprofundado, você não precisa ter, a não ser que você queira também ser uma terapeuta para ajudar outros, né? Mas esse é um trabalho muito lindo, por sinal.
Mas o autoconhecimento é, na verdade, o conhecer a si mesma. Por exemplo, essa pessoa, desse exemplo da história do camarão na praia, ela entendeu, então ela conheceu a si mesma, ela entendeu um processo que é dela. Da próxima vez que ela tiver numa situação que ela for comer camarão, ela já vai lembrar disso, ela vai conhecer o gatilho que é dela, da história dela, da vida dela. Autoconhecimento, é um conhecimento a respeito dela. Ela pode ressignificar isso, ela pode entender isso e transpor essa situação, ensinar o organismo dela que camarão não está associado a perigo, e aí isso vem as técnicas, né? Aí você vai ter que conversar no individual comigo, com a Fernanda, com uma de nossas terapeutas no NUSP. Mas o autoconhecimento é isso, é você entrar em contato com a sua história para entender os seus gatilhos. Por que que isso acontece com você? Verdade. Né? E não necessariamente ser sobre todas as bases científicas que traz para você entender apenas que elas existem, não é algo aleatório. Sim. A gente não se trata de adivinhação, não se trata de achismo, não se trata de charlatanismo, nada disso. Exato. É pura ciência. Sim, exatamente. A medicina tradicional chinesa, ela existe há mais de 5.000 anos, né? E como que ela comprova? Uau, é observação, né? A observação é a prática mais tradicional que existe, né? Algo que muitas vezes hoje a medicina tradicional esqueceu um pouquinho. A medicina tradicional não, a convencional, ele esqueceu um pouquinho, né? Da parte clínica, da parte de observar, né? De olhar para a pessoa, né? Coloração da pele, temperatura, histórico de vida, né? Então, tudo isso é muito importante, né? Essa observação. E a gente também pode fazer isso, a gente pode se observar também, né? Começar a se conhecer. E aí vem os autocuidados, que a gente também colocou no título aqui da nossa conversa de hoje, né, Ana? Fala um pouquinho o que são esses autocuidados, né? A maioria das pessoas, nós mulheres, sempre lembramos do skincare, né? Passar, né? Vamos cuidar dos cabelos, cuidar da pele. Autocuidado é muito mais do que isso e muito mais do que os exames, que são importantes, né? Eu sempre falo para as pessoas que eu atendo, os clientes, eu sempre falo, olha, já fez seu check-up anual? Né, já foi no médico, como que estão os seus exames, né? Isso é importante, mas não basta, né? Não basta porque é uma ação diária, né? É um cultivo, a nossa saúde integral, a saúde integral do corpo, da mente, né? A nossa energia vital, né? Então, essa saúde integral, ela precisa ser cultivada, né? Cultivada todos os dias, né? E aí eu sempre trago aqui também os pilares, né, que são os pilares com os quais eu trabalho, que são baseados também na medicina tradicional chinesa, e em primeiro lugar, o controle do estresse. Então, na medida do possível, né, buscar ajuda, né, para que se você não está conseguindo sozinho, eu sempre busquei ajuda em 30 anos. E né? Controlar o estresse, né? Vamos falar disso. Isso a gente ouve sempre. A gente tem que controlar o estresse. As coisas básicas, gente, são básicas e todos nós precisamos fazer, entender, colocar isso no nosso dia a dia. Então, boa alimentação, ou seja, descasque mais e desembale menos. A indústria alimentícia, ela é uma fonte de problema, assim como a indústria farmacêutica. Os remédios são importantes em casos extremos, mas os efeitos colaterais que eles nos trazem são muitos, né? Então, assim, comer bem, comer de forma saudável, tira açúcar da sua dieta, sabe? Pelo amor de Deus, tira massa, tira farinha de trigo. Isso hoje em dia, está mais que comprovado, tem milhares de estudos científicos comprovando. O açúcar é tão prejudicial quanto a cocaína, se você quer saber. Tá? Então, tira isso da sua dieta. Come coisas saudáveis, frutas, verduras, legumes, carnes, gordura. Gordura é proteção. A gente foi levado a crer que gordura, não pode comer gordura nunca mais, carne gorda não. Tudo bem, a gente não precisa exagerar. Mas comer uma carne, uma picanha de vez em quando com aquela gordurinha, pode. Comer açúcar no cafezinho todo dia? Não.
Dormir bem, exercício físico. Hoje nós temos diversos estudos científicos comprovadamente, né, já comprovando que o exercício físico, em especial a musculação, quando você tensiona os músculos, né, e a musculação traz muito isso, há uma liberação de miocinas na nossa corrente sanguínea, isso melhora a cognição, melhora conexões neuronais, melhora o organismo de modo geral. Então, o exercício físico é fundamental. Sono, atividade física, alimentação saudável. E aí a gente, né, tem a questão dos relacionamentos, nós somos seres sociais. Como controlar o estresse? Se você dorme bem, se você se alimenta bem, se você faz exercício físico, você já vai liberar um bocado de adrenalina e melhorar o seu funcionamento interno. Já diminui bastante o estresse. E aí as relações, a gente não está imune. Não quer dizer que quando a gente faz tudo isso, não quer dizer que a gente nunca vai se preocupar, que nunca vai ter estresse. Não. Mas manejar o estresse é entender que aquilo faz parte de uma condição humana, de uma situação, e você não precisa ficar remoendo aquilo além do tempo necessário. Se você passar mais de 2 minutos remoendo uma raiva, você está perdendo, já está perdendo conexões neuronais, aí você já está trazendo problema ao seu organismo. Então, entender esse funcionamento todo faz a gente relevar muita coisa, faz a gente pensar de outro jeito, faz a gente sair de situações que a gente sabe que não é legal, que não vai trazer nenhum benefício. Né? Então, esse é o manejo do estresse. Né? É você entendendo como você funciona, sabendo que aquilo vai te trazer coisas ruins, biologicamente falando, o seu funcionamento biológico. Quando a gente entra em estresse, fica com raiva, o nosso sistema nervoso fica, né, exaltado, exacerbado, o nosso sistema imune, ele baixa. Então, a gente fica com muito mais possibilidade de contrair uma gripe ou qualquer outra questão externa, uma bactéria, um adoecimento que vem de fora. Né? Nosso organismo muda o funcionamento e a gente fica mais vulnerável. Então, é isso que a gente precisa fazer. Entender isso tudo faz com que a gente consiga evitar situações, evitar discussões. Naquele momento de estresse, se retire, deixe para conversar depois. Né? Tudo isso vai ajudando nesse manejo do estresse que a gente trouxe aqui. Né, Fê? Exato. Eu estava iniciando falando dos pilares, né? Que é o controle do estresse, né? Em primeiro lugar. O estresse, não só o estresse emocional, como a maioria das pessoas imaginam, mas tem o estresse físico. O nosso corpo muitas vezes está estressado por excesso ou falta de nutrientes, ou excesso ou falta, inclusive, até de exercícios físicos, né? O estresse por falta de água, né? Então, o nosso corpo aumenta também o estresse físico, e muitas vezes a gente tem uma irritação além do limite, a gente não sabe por quê. E tem estudos que comprovam que muitas pessoas que têm autoirritabilidade é por falta de água, né? Depressão, muitas vezes também, pessoas depressivas porque o intestino não funciona corretamente, não produz dopamina, não produz serotonina, e automaticamente a pessoa fica mal-humorada e leva até uma depressão grave. Então, esse é importante, esse ponto dos pilares, né? O controle do estresse. Alimentação mais água, como a gente já citou aqui, o exercício físico não tem nem que gostar, tem que fazer, né? Eu falo que já fui instruída para isso, de professores mesmos que falam, não tem que gostar, tem que fazer. Ligar o botão, apertar o botão e fazer, e ponto final. A vida social, né? Eu estou feliz, que vida que eu estou levando? Essa vida tá legal para mim? Relacionamentos, né? Isso é super importante. Já foi provado também que pessoas que têm amigos, que têm uma vida social mais intensa, é mais feliz, automaticamente o corpo também vai responder de uma forma positiva. E o sono. Na medicina chinesa, o sono, todos esses pilares, ele é o mais importante, mais do que a alimentação. Porque é durante o sono que o nosso corpo faz a limpeza de todas as sujeiras, né, modo de dizer, né, durante o dia, né, de tudo que a gente consumiu ao longo do dia, é feito um detox, né, igual ao supermercado que fecha meia-noite e abre no dia seguinte,
é feita uma limpeza. Se nós não estamos dormindo, estamos em vigília, o nosso corpo, o fígado, ele não vai, principalmente o fígado, ele não vai fazer a limpeza e aquelas impurezas ficam circulando no nosso sangue. Então, isso vai entupir veias, vai causar enormes malefícios para nós, né? Então, lembrem sempre que, muitas vezes, só fazer exercício, acordar de madrugada para fazer exercício, ou fazer exercício nesse horário aqui à noite, é altamente prejudicial para o nosso corpo, porque ele precisa do descanso. Depois do sono reparador, de pelo menos de 7 a 8 horas por dia, aí sim a gente vai comer melhor, a gente vai ter todas as outras atividades, mas se a gente não dormir, se não dormir bem, é melhor ter um sono reparador do que levantar todos os dias, 4 da manhã, para ir para a academia, como eu conheço pessoas que fazem isso. Não vai resolver, né? Você vai consertar, você vai estar, vai ganhar músculos e tudo mais, mas o seu corpo vai estar em estresse, estresse físico pela falta de sono, né? Lembrando que para tudo tem como a gente resolver, né? Tudo a gente consegue melhorar, né? Então, se não consegue fazer tudo isso de uma vez, um passo de cada vez, sem cobranças, porque senão aí a gente vai entrar naquela cobrança e aí a gente vai ficar mais estressados ainda, né? Então, o que pode, né? Tem um neurocientista, um médico neurocientista, eu gosto demais dele, estudo muito ele, os ensinamentos dele, e ele faz experiências, né? Ele tem mapeado experiências com pessoas que conseguem autorregular o organismo, sair de adoecimentos, às vezes adoecimentos crônicos, aqueles que a medicina tradicional diz que não tem cura. E aí ele faz muita meditação, ele trabalha muito com meditação para regular o organismo. E aí ele tem uma frase, né, ele sempre fala que isso tudo é importante, tá? Sono, alimentação, atividade física, tudo isso é extremamente importante. Mas você pode fazer tudo isso. Se você não tiver uma mentalidade, uma mente que informa o seu cérebro as coisas certas para funcionar, nada disso vai acontecer. Então, assim, é muito importante que você tenha uma mentalidade sadia. Entenda que tudo que você consome, tudo que você coloca para dentro do seu cérebro, se você ouve músicas ruins, as vibrações, né, a informação vibracional que a gente consome, isso vai fazer muita diferença. Então, você pode comer o melhor das comidas, mais saudável possível, você pode dormir bem, você pode fazer exercício, mas se a alimentação informacional, se você é uma pessoa que está o tempo todo pensando em coisa ruim, pensando que não dá certo, com a autoestima lá embaixo, nada disso vai dar resultado, tá? Então, é muito importante cuidar da mente, do que a gente está consumindo mentalmente, de informação nesse mundo louco que a gente está vivendo. Gente, olha, o nosso tempo já está estourando. Perguntas aí, quem está presente, se quiser deixar alguma pergunta, a gente está realmente aqui já, infelizmente, né? O papo está bom, né, Ana? Mas a gente vai precisar encerrar já. Temos poucos minutos aqui. Não estou nem com o relógio aqui perto para ver. Minutos para as 8. Gente, é o seguinte, a gente está aqui, se vocês tiverem alguma pergunta, a gente está... ainda tem, acho que um minutinho aí para responder. Se não, deixem, essa live vai ficar gravada no Instagram do NUSP, também vai estar no meu e no da Fernanda, né? Isso, vai. Então, vocês podem entrar em contato, fazer perguntas, tirar dúvidas. A gente é muito gostoso para a gente essa interação e a gente está super disponível para falar com vocês, né, Fê? É isso mesmo. A Ana e eu, um prazer enorme a gente estar aqui com vocês, né? E perguntas, dúvidas, por favor, acompanhe a gente também nas redes sociais, Saúde e Práticas Integrativas, né? O nosso núcleo, sigam a gente nas redes, a gente promove vários eventos online, presenciais, sigam a gente, entrem lá, conversem, interajam,
eventos presenciais, online, a gente vai estar visando sempre, periodicamente, a gente tem realizado bastante eventos bem bacanas, com convidados também especiais, para trazer bastante conhecimento para vocês viverem mais leves e verem melhor. É isso. E sempre que é possível, o NUSP traz, às terças-feiras, às 19 horas, um bate-papo bem gostoso com os integrantes do NUSP, alguns convidados também. Então, geralmente, às terças-feiras, às 19 horas. Tem algumas terças que a gente não consegue, né, porque temos os nossos compromissos, mas, em geral, às terças-feiras, às 19 horas, você encontra aqui no NUSP um bate-papo bem gostoso a respeito de saúde integrativa, de marketing para profissionais de saúde, também temos, tá? Então, é isso. Um beijo. Muito obrigada Por vocês estarem aqui com a gente. Sigam a gente também, a Ana Monteiro, Fernando Ornelas Naturopata, estamos aí também nas redes. Acompanhe o trabalho da gente. Obrigada, gente. Boa noite. Viu? Um prazer, Ana. Muito obrigada pela oportunidade. Tchau, tchau.